Hoje queremos falar sobre salvação. A salvação que só Cristo pode dar, salvando a inteireza do nosso ser. Antes, vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Salvação nas Escrituras se relaciona à cura, libertação, perdão, reconciliação, adoção, conversão, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Os cristãos protestantes têm historicamente considerado essa questão da Ordo Salutis, termo em latim para ordem da salvação. A ordem da salvação detalha o processo pelo qual a obra da salvação é subjetivamente realizada no coração e na vida dos pecadores. Essa ordem detalha o agir do Espírito de Deus aplicando a obra da redenção humana. Ela começa em Deus, não há nenhum merecimento nosso. Vamos falar um pouco da Ordo Salutis, lógico que sem abordar especificamente a interpretação de luteranos, arminianos, calvinistas e outros. Até porque estes grupos diferem em interpretações bíblicas, mas quanto à ordem da salvação, a diferença é pequena. Não vamos abordar presciência ou predestinação, eleição, graça preveniente. Vamos agora a essa ordem, a esses passos. Primeiro é o chamado. Deus vem a nós através do seu Espírito e nos chama ao arrependimento. Só o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo João descreve o momento em que Jesus nos promete o Consolador, o Espírito Santo. E ele diz em João 16, verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Os homens rejeitaram a Cristo. Veja que no verso seguinte, João 16, 9, o Senhor completa dizendo, do pecado, porque não creem em mim. Deus vem a nós por intermédio de Cristo e também envia seu Espírito como nosso ajudador. E o Espírito Santo que nos convence da nossa incredulidade, do nosso pecado, da nossa rebeldia contra Deus. Já imaginou um mundo sem a presença do Espírito Santo? Seria muito pior do que já é. O Espírito Santo não somente nos chama e nos convence do pecado, nos levando ao arrependimento, mas traz a obra de Cristo até os nossos corações, permitindo que sejamos justificados e assim podemos compartilhar com outros essa retidão da vida de Cristo. Também nos convence do juízo. Não podemos escapar da lei da semeadura. E para aqueles que não responderem a esse chamado, se arrependendo de seus pecados, o juízo será uma tragédia, pois sofrerão uma perda infinita. E aqui eu quero tentar abrir sua mente. Se você ainda não se convenceu que adulterar é pecado, que falar mal do outro é pecado, que mentir é pecado, que roubar é pecado, que cobiçar, fornicar, ver pornografia é pecado. Eu poderia aqui aumentar essa lista, mas chega, né? Se você continua com vícios e práticas não condizentes com a palavra, eu quero alertá-lo. Você não respondeu ao chamado. Segundo passo, conversão. É a nossa resposta à ação do Espírito Santo de Deus que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos levando ao arrependimento, à fé e à conversão. O apóstolo Pedro, em uma de suas pregações, onde quase 5.000 almas se converteram, convida o povo ao arrependimento e conversão. Atos 3:19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando Jesus disse em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho, ele nos mostra que a conversão é constituída de arrependimento e fé. Deus não deseja que nenhum homem se perca, mas que se arrependa e se converta a ele. E Pedro, em sua segunda carta, escreve. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, e todo que nele crê não vai perecer. Ou seja, Deus se relaciona com o homem através de um amor recíproco e não coercitivo pela força. Deus pode e de fato os atrai pela poderosa influência da sua graça sobre eles em direção a ele mesmo e a seu Filho. Isso ele faz sem forçar a vontade desses homens. Ele docemente os motiva pela sua graça para que eles cheguem a Cristo e às suas ordenanças. Ele os persuade poderosamente. O chamado e a conversão trazem Deus de volta para a humanidade. Estávamos mortos nesse relacionamento com Deus. Cristo nos une ao Pai e nos faz nascer de novo. Pois se não nascermos de novo, não poderemos ver o reino de Deus. Vamos ler João 3, de 5 a 7. Arrazoou Jesus. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nos tornamos novas criaturas. Esse é o terceiro passo. Terceiro passo, a regeneração, que nada mais é do que o ato da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. Passamos instantaneamente da morte para a vida, nascemos de novo. O que é nascido da carne. Aqui no Evangelho, a ênfase em carne não é dada como nos escritos paulinos, sendo o centro do pecado, e sim como o lado físico da nossa natureza humana. O evangelista João fala da necessidade do nascimento sobrenatural para que recebamos o poder de sermos feitos filhos de Deus. O agente do nascimento físico é a geração natural entre macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. E o agente do nascimento espiritual é o Espírito Santo, o qual dá nascimento espiritual, gera um novo tipo de homem. O homem sem Deus tem um espírito morto. Sua alma é viva, mas o espírito não pode ter a vida de Deus, pois a comunhão com o Pai foi perdida lá no Éden. Para voltar a esta comunhão, para ter a vida de Deus, necessário é ao homem nascer de novo, gerado pelo Espírito Santo. E isso só ocorre por meio de Cristo, nosso Salvador. Ele é a vida, e a vida dele só é gerada em nós através do Espírito Santo. Isso é o novo nascimento. Antes de irmos para o quarto passo, esclarecemos que existem controvérsias quanto à ordem que apresentei: conversão, depois a regeneração. Mas alguns colocam regeneração antecedente à conversão e as duas acontecem praticamente ao mesmo tempo. Problema algum. Quanto a um entendimento inverso, tá? O teólogo John Gill resumiu isso bem. A regeneração é um ato exclusivo de Deus.
A conversão consiste tanto do ato de Deus sobre os homens, convertendo-os a Ele, e de atos feitos por homens sob a influência da graça transformadora. Eles mudam sendo mudados. A regeneração é o movimento de Deus em direção e sobre o coração de um pecador. Conversão é o movimento de um pecador em direção a Deus. Na regeneração, os homens são completamente passivos, mas através dela, eles se tornam ativos. Depois de sermos regenerados por Deus, nossa semente adâmica morre e nascemos em Cristo. Somos novas criaturas e automaticamente somos justificados. Quarto passo. Somos justificados por Cristo. É fato concreto. O sentido primitivo desse termo é fazer justo, e isso tanto em sentido relativo como em sentido absoluto. Somos libertos da condenação do pecado quando entendemos, cremos e aceitamos a morte de Jesus em nosso lugar. Não porque tenhamos algum merecimento, pois não temos. Nada do que possamos fazer nos tornaria justos e merecedores diante de Deus. E também não há outro meio, outra pessoa, divindade que possa nos salvar. Vamos ler Romanos. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação envolve perdão de pecados. Vamos ler Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Mas vai além de não imputar o pecado. Vamos para Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. A justificação coloca em foco a vida eterna. Por quê? Porque o resultado da justificação é a glorificação, ou seja, a glorificação é a justificação em sua operação final nos salvos por Cristo Jesus. Recapitulando, a obra de Cristo na cruz nos justifica, tornando o pecador justo diante do Deus Santo. Todavia, a justificação vai muito além do perdão. O perdão de Cristo oferecido em um único ato livra o ofensor, nós, eu e você, da penalidade da lei. Mas isso não afeta necessariamente nossa personalidade, não modifica o nosso caráter. A justificação, portanto, é a fonte da santificação. Depois de justificados, vem o processo de santificação, que é estarmos sendo conformados na imagem de Cristo. Salvação é igual a chamado mais conversão, que é igual a arrependimento mais fé. Deus veio a nós através de seu Filho e com seu Espírito trocou o nosso coração de pedra, endurecida espiritualmente pelo pecado, e nos deu um coração de carne, sensível à sua voz, recebendo dele a direção. Ele nos convida ao arrependimento e à crença de que só em Jesus encontramos salvação. Mais regeneração, que mais justificação, mais adoção. Arrependidos e convertidos a Ele, Deus colocou o seu Espírito habitando em nós, nos regenerando, e agora justificados pela obra redentora de Cristo, somos considerados justos diante do Pai. Ele nos aceita como filhos, filhos por adoção. Mais santificação, que é igual a sendo santificado. E naturalmente vivemos sob a vontade de Deus como novas criaturas.
A conversão resulta em regeneração, justificação e em uma autêntica santificação, sendo conformados na pessoa de Cristo. Mas glorificação, que é igual a seremos glorificados, futuro, vida eterna. E quando ele voltar, seremos glorificados, totalmente livres do pecado. Nesse quadro, apresentamos um resumo rápido da salvação. Hoje falamos dos 4 primeiros passos, ordens, chamado conversão, regeneração e justificação. No próximo vídeo, vamos completar a Ordo Salutis, a ordem da salvação. E agora eu encerro orando com você. Pai nosso, obrigada pela obra salvífica de Cristo. O Senhor veio a nós e nos conduziu a um arrependimento genuíno, nos regenerou e justificados fomos. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois há vida em seu nome. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.